Boa tarde a todas e todos. Eu sou Ana Sandra Fernandes, psicóloga, e sou presidente do Conselho Federal de Psicologia. A live que estamos começando agora faz parte de um conjunto de debates que o CFP tem promovido para ajudar a orientar a categoria sobre os desafios no dia a dia que a pandemia do coronavírus tem apresentado no trabalho das psicólogas e dos psicólogos. Cada estado, cada município tem uma singularidade e a gente sabe que, apesar dos esforços das gestões locais, os problemas chegam de maneiras diferentes. Assim como os problemas chegam de maneira diferente, as soluções também. Como eu sempre tenho dito e reforçado, nós não temos todas as respostas. Ainda temos muito a compreender sobre essa pandemia e os seus efeitos. O desafio é imenso, complexo, e por isso o diálogo é tão importante, porque as possíveis soluções passam por uma construção que necessariamente é coletiva e solidária. Contem conosco, com toda a equipe do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Psicologia. A gente tem buscado ao máximo ampliar os canais de escuta e de orientações. Dito isso, o bate-papo de hoje vai colocar em discussão os cuidados que nós, profissionais da psicologia, devemos ter diante do cuidado a crianças e adolescentes nesse momento de crise sanitária provocada pela Covid-19. A infância e a adolescência, elas são fases especiais do desenvolvimento do ser humano. E por serem períodos tão sensíveis da vida, nós temos um conjunto de leis nacionais. Destaco aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente como nosso norte no tema. E também diversos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, que exigem políticas públicas específicas capazes de garantir a essa parcela da população a plena efetivação de seus direitos, sem qualquer tipo de discriminação ou preconceito. E neste ano, no dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente está completando 30 anos. Ele nos lembra há 3 décadas que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. E nós, do Conselho Federal de Psicologia, compreendemos que, apesar de toda a mobilização e de todos os avanços atingidos até aqui, a plenitude desses direitos ainda está longe de ser uma realidade. E os motivos são os mais variados, né? Nós somos uma sociedade enorme, diversa, plural, e que foi sendo constituída com desigualdades estruturantes que perpetuam situações de violências, de direitos, e, sobretudo, ressaltando essa violência e essa dificuldade do acesso aos direitos ainda nos dias de hoje. E essas violências elas vão atingindo drasticamente as pessoas em maior situação de vulnerabilidade, aquelas que a gente vai acompanhando e, infelizmente, vão sendo negligenciadas pelo Estado. O tema da infância e da adolescência é muito caro para o Conselho Federal de Psicologia e pertinente ao atual momento. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos já registrou um acréscimo da violência contra pessoas vulneráveis durante a pandemia. De acordo com dados da ouvidoria do Ministério, somente nesse período de pandemia já foram registrados 9.614 denúncias. Desse total, 6.674 denúncias são em relação a pessoas socialmente vulneráveis. 398 são denúncias de violências praticadas contra crianças e adolescentes. São dados que nos preocupam. Então, há muitos anos o CFP vem monitorando as políticas públicas direcionadas à infância e à adolescência e cobrando do poder público a atenção e a urgência que esse tema merece.
Queria destacar para vocês que, em fevereiro deste ano, pouco antes da Organização Mundial da Saúde decretar a pandemia da Covid-19, o CFP foi eleito para assumir a presidência do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que é um dos mais antigos e importantes conselhos de direitos existentes no Brasil. Quem representa o CFP na presidência é a psicóloga e ex-conselheira do CFP, Iolete Ribeiro, que está conosco hoje nesse bate-papo. Com a pandemia, o CONANDA expediu um conjunto de recomendações às autoridades governamentais para que sejam implementadas, tanto no âmbito econômico quanto no âmbito social. Medidas emergenciais de prevenção à infância e adolescência enquanto durar a pandemia do coronavírus. Essas recomendações pretendem tanto reduzir a transmissão comunitária do coronavírus, quanto garantir o direito à vida e à saúde de crianças e adolescentes. E, para isso, o CONANDA sugere a aplicação dos recursos necessários e ainda aquilo que a gente vem constantemente insistindo nos nossos debates aqui pelo Conselho Federal, a suspensão ou revogação da Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos os investimentos em políticas sociais. E aí a gente vai dar início a esse nosso bate-papo, e eu queria, então, lembrar que há muitas questões que precisam ser discutidas, e para problematizar todas essas dúvidas e esses desafios, estão conosco hoje aqui a Marina de Poupa Univaz. Ela é nossa conselheira do Conselho Federal de Psicologia, minha querida colega de plenário, e que cuida dessa pauta da criança e da adolescência dentro do CFP, a nossa referência para discutir esse tema. Temos também conosco aqui a Iolete Ribeiro da Silva, psicóloga, é ex-conselheira do Conselho Federal de Psicologia, atual presidente do CONANDA, a Iolete, com quem eu também tive a honra de dividir o plenário do CFP na gestão passada. E temos aqui a Deise César Franco Bernardi, psicóloga, mestre em psicologia social e especialista em psicologia jurídica. Então, queria muito brevemente apresentar para vocês nossas 3 convidadas, já agradecendo profundamente a disponibilidade para estar aqui conosco, nos ajudando nessa discussão. Como nós vamos começar falando com a Marina, queria apresentar a Marina para vocês. A Marina, ela é psicóloga, ela é conselheira dessa gestão do Conselho Federal de Psicologia, especialista em psicologia jurídica, possui experiência em políticas públicas de assistência social, já foi coordenadora da Proteção Social Especial em Curitiba, quando integrou o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a coordenação intersetorial da Rede de Proteção de Curitiba e o Comitê de Proteção Integral de Crianças e Adolescentes em grandes eventos. Desde junho de 2014, a Marina atua como psicóloga no Tribunal de Justiça do Paraná, nas varas de Infância e Juventude, Família e Juizado Especial e Criminal. Então, queria já passar imediatamente para a Marina, e aí depois eu vou apresentando mais as nossas 2 convidadas, e aí eu queria perguntar para você, Marina, começando com você, o Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, ele já havia nos alertado que crianças e adolescentes se tornam especialmente vulneráveis no contexto da pandemia do coronavírus, ficando expostas à situação de violência física, sexual e psicológica. De fato, o isolamento social pode expor ainda mais crianças e adolescentes a um aumento de violência doméstica? Estou desligando meu microfone. Marina, seja bem-vinda, é com você. Boa tarde, Ana Sandra, Iolete, Deise, todas e todos, né, que estão nos assistindo, acompanhando essa live. Queria primeiro falar, né, da importância da proteção integral neste ano em que o ECA, né, completa seus 30 anos, no mês que marca, né, o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, e ainda mais em tempos
né, de pandemia do novo coronavírus. Nós ainda temos muitos desafios para garantir a proteção integral de crianças e adolescentes, e o atual contexto, né, da pandemia apenas lançou luz a questões que são fundamentais, né, e a qual eu destaco o baixo investimento nas políticas públicas, como foi sinalizado pela Ana, e a responsabilidade no Estado pela garantia da proteção integral de crianças e adolescentes. Com relação, né, ao aumento da violência doméstica, sim, Ana, há sim uma possibilidade de aumento. A gente percebe que os dados estão sendo pouco divulgados, que por vezes nem há dados, né, a respeito da situação vivenciada por crianças e adolescentes no nosso país, mas alguns elementos, né, chamam a atenção e fazem a gente pensar um pouco sobre esse aumento. Um desses elementos é o índice de violência doméstica de crianças e adolescentes sempre foi maior no ambiente doméstico do que em outros ambientes, né? Então, nesse momento de isolamento social, onde todas as crianças e adolescentes permanecem, né, quase que em tempo integral em casa, aumenta essa possibilidade. Um outro componente é a convivência acentuada no ambiente doméstico, né? A gente está vivendo hoje um caldeirão de emoções, né? Vários sentimentos ao mesmo tempo, sentimentos de raiva, muitas brigas, emoções, todo mundo estressado, muito triste com situações que a gente está passando, pessoas perdendo entes queridos, né, a sua família. Então, tudo isso produz bastante estresse e a possibilidade, né, do aumento dessa violência. Sem contar também que hoje, além de a gente viver nesse ambiente, né, nessa convivência acentuada, a gente está vivendo sem uma rede de apoio, né? Então, o cuidado daquela criança que antes era dividido com a escola, com a família extensa, né, principalmente os avós, ou até mesmo com a rede de apoio comunitária, um vizinho, enfim, agora a integralidade passou a ser o cuidado dentro de casa, né, o que acaba trazendo a possibilidade de aumento da violência. Somado a isso, a gente também percebe uma sobrecarga no trabalho, né, tanto no trabalho doméstico, o trabalho de educar, que é um trabalho altamente demandante, e tudo isso sendo dividido também, né, com o teletrabalho. As pessoas hoje estão trabalhando de casa, né, as famílias, quando têm computador em casa, elas acabam tendo que dividir o único computador da casa para a educação dos filhos que precisam assistir às aulas online, né, ou para cumprir as tarefas do trabalho, enfim. Então, tudo isso acaba gerando ainda mais estresse e a possibilidade, né, de aumentar a violência doméstica. Eu queria destacar ainda uma dificuldade bastante importante para aquelas mães que são as principais cuidadoras de crianças ou adolescentes com deficiência, né? O quanto elas precisam também ser cuidadas, né? O quanto elas precisam desenvolver outros papéis na sua vida. Então, quando aquela criança vai para a escola ou para um outro ambiente, é a possibilidade que ela tem de desenvolver outros papéis na sua vida, e que agora, com o isolamento, isso se perde, né? E uma questão fundamental, né, que faz a gente pensar nesse aumento também, é o agravamento da vulnerabilidade social. Então, muitas pessoas ficando desempregadas, a dificuldade no acesso das famílias ao auxílio emergencial, né, tudo isso são questões econômicas, mas que, de fato, né, produzem impacto na vida de crianças e adolescentes. Outra questão fundamental, que inclusive a Ana apontou, é o aumento da violência contra a mulher. A gente teve uma live, né, na semana passada a respeito desse assunto, e o que faz a gente pensar, né, que quando a mulher está exposta a uma situação de violência doméstica, isso também expõe os seus filhos, né, a presenciar essas situações de violência, então acaba também
vivendo momentos de violência. A principal dificuldade que a gente encontra hoje, diante desse cenário, é que o principal equipamento notificador das violências domésticas eram as escolas, ou os CMEIs, que a gente chama aqui em Curitiba, né, que são os Centros Municipais de Educação Infantil. Como esses equipamentos estão fechados, quem é que identifica os sinais, né, das violências domésticas? A gente está podendo contar hoje com as equipes de saúde que estão sobrecarregadas e da assistência social também de igual forma, né, com uma capacidade reduzida de profissionais que estão trabalhando lá na ponta, com um rodízio, né, com profissionais que estão funcionando, que estão trabalhando nos equipamentos com carga horária reduzida, enfim. Então, acaba que muitos casos de violência acabam sendo subnotificados. Essa é a nossa grande preocupação no momento, né, com relação à violência contra crianças e adolescentes. Marina, eu queria também, você apontou muito bem aí as situações, por que a pandemia, né, coloca e deixa as crianças, as famílias, adolescentes mais expostos à situação de violência, né, de diversas ordens. E eu queria que você também falasse um pouquinho sobre quais as possíveis estratégias para enfrentamento da violência doméstica nesse momento. Então, Ana, a principal estratégia é romper o silêncio, né? A própria violência doméstica, ela acontece porque ela acontece silenciosamente, né? E ela se propaga por conta desse silêncio. Então, a gente precisa falar sobre o assunto, né? Dialogar com as crianças e com os adolescentes de uma forma acessível, com uma linguagem acessível, que eles entendam, né, o que a gente está orientando, né? As orientações são muito importantes nesses casos, porque muitas crianças, inclusive, elas nem sabem ou percebem que elas estão vivenciando uma situação de violência, né? Então, elas precisam saber coisas básicas nas crianças, né, menores, como nomear as partes íntimas do corpo, né? Saber cuidados de higiene, saber qual é o adulto que pode ter esse cuidado de higiene com ela, e que seu corpo não pode ser tocado se não for, né, com esse objetivo, né, da higiene. A gente precisa também sensibilizar uma rede comunitária, né, para que possa produzir uma certa vigilância, né, um cuidado com relação a essas situações, lembrando que a maioria das violências, elas acontecem de forma silenciosa, né, então não é tudo que os vizinhos conseguem escutar e intervir, né, então a gente acaba tendo essa limitação com relação a essa rede comunitária. A gente precisa fundamentalmente reforçar os canais, né, de denúncia, como o Disque 100, para todos os tipos de denúncia que envolvem crianças e adolescentes, e incentivar cada vez mais campanhas, né, tanto no rádio, na televisão, nas mídias sociais. Hoje eu vi pela primeira vez, né, depois desse longo período aí já de quarentena, que o governo do estado aqui do Paraná lançou uma campanha, né, para orientar crianças e adolescentes com relação aos seus direitos, né, e a procurar sempre um adulto que seja um adulto mais do seu convívio, do contato, que ela pode confiar, né, e falar sobre as situações em que ela está vivenciando. É importante a gente dizer, né, que os casos de violência, eles merecem uma atenção especial. É necessário, quando identificado um caso de violência, né, aplicar os protocolos emergenciais de atenção às crianças e aos adolescentes. Então, muitos desses atendimentos, eles necessariamente precisam ser presenciais, né? Então, é importante que alguns serviços estejam funcionando, e mesmo que estejam em teletrabalho, que em casos de urgência realizem os atendimentos
emergenciais, tomando todos os cuidados, né, indicados pelas organizações aí com relação à higienização, ao uso de máscara, a lavar as mãos, enfim. O Conanda, até mesmo nas suas recomendações, fala sobre isso, né? Fala da importância do Conselho Tutelar continuar funcionando, né, em regime de plantão, para que possa atender esses casos, e sempre articulado com as políticas públicas e o sistema de justiça, né, para fazer enfrentamento a essas situações e atender aqueles casos, né, em que a violência já aconteceu. Por que é necessário também essa atitude preventiva, né? Porque a gente precisa, de fato, construir planos de ação com estratégias territorializadas para proteger crianças e adolescentes. Esse é um momento fundamental para a gente fazer isso, né? Que o sistema de garantia de direitos funcione nos territórios, se organizem nos territórios. Eu, como sou funcionária no sistema de justiça, trabalho no fórum, reduziu drasticamente o número de casos que chegaram até nós na vara de infância no momento, até porque os casos, né, estão sendo subnotificados. Mas é um momento, então, de a gente agir preventivamente, né, e articular com os equipamentos da rede de proteção essas estratégias locais, tanto para identificar as situações, né, dos casos de violência, como para intervir, né, protegendo aquela criança e aquele adolescente. Muito importante. Obrigada, Marina. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais, e eu queria agora também fazer uma pergunta para a Iolete, mas antes vou apresentar Iolete, né? Iolete, ela é doutora em psicologia pela Universidade de Brasília, é psicóloga e professora da UFAM, nos programas de pós-graduação em psicologia e educação, diretora da Faculdade de Psicologia, lá da UFAM, ex-conselheira do CFP e atual presidenta do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. Iolete, eu queria que você nos contasse um pouco mais sobre o CONANDA, né? Falar sobre qual é a responsabilidade do Conselho, quais as recomendações do CONANDA para a proteção integral de crianças e adolescentes, sobretudo agora, nesse momento de pandemia. Desde já, Iolete, seja muito bem-vinda. Estou desligando meu microfone e passando para você. Olá, cumprimento a todas e todos que estão acompanhando essa live, e todas as colegas aí que estão participando também desse debate. O CONANDA é um conselho criado no ano de 1991, é a instância máxima de formulação e deliberação e controle social de políticas públicas para a infância e adolescência na esfera federal. Esse conselho, ele foi criado a partir da aprovação do ECA, né? O ECA foi aprovado em 1991, em 1990, o CONANDA foi criado em 1991. E todo esse processo foi fruto de muita luta da população, do movimento social, em prol dos direitos de criança e adolescente, para mudar a nossa legislação, a legislação do nosso país, né, para ela ser organizada de uma outra forma. Então, o CONANDA, ele é composto, né, por 28 conselheiros, sendo 14 representantes do governo federal e 14 representantes de instituições da sociedade civil. E eu estou atualmente como conselheira no CONANDA, representando o Conselho Federal de Psicologia e assumindo a presidência no ano de 2020. O CONANDA tem, então, essa responsabilidade de formulação das políticas, né? De formulação de políticas que são importantes para garantir o direito a um desenvolvimento integral, para garantir a proteção contra qualquer violação dos direitos humanos de criança e adolescente. Então, lá a gente define diretrizes, princípios, ações, programas que as políticas públicas devem executar e colocar a serviço da comunidade. Além disso, o CONANDA é responsável pela realização das conferências nacionais e também gere o Fundo Nacional para a Infância e Adolescência, que é um fundo que
financia a realização de projetos nessa área, né? Durante esse período da pandemia, o Conanda lançou, agora no dia 26 de março, uma série de recomendações, são recomendações gerais para a proteção integral de crianças e adolescentes. E por que o Conanda fez isso? Porque nós entendemos que essa pandemia do coronavírus, ela é uma crise dos direitos da infância, ela ressalta, ela amplifica uma crise dos direitos da infância e da adolescência. Porque tanto agora quanto a longo prazo, os grupos mais vulneráveis, eles vão ser mais impactados. Então, a escassez de água, de energia elétrica, de comida, o acesso à escolarização, são uma série de direitos, né, básicos para uma sobrevivência e para um desenvolvimento integral que estarão ameaçados. E a pandemia só faz amplificar situações e vulnerabilidades que já existiam antes, né, e que a gente já vinha se debruçando enquanto país, né, para o seu enfrentamento. Então, pensando nessas questões, o Conanda lançou algumas recomendações, eu não vou ter tempo de falar de todas elas, mas convido todas e todos a acessarem esse documento, ele está disponibilizado no site do Conselho Federal de Psicologia. Uma primeira questão que nós nos debruçamos nesse debate é que, para cuidar de todas as crianças na pandemia, nós precisamos cuidar das famílias em condição de vulnerabilidade social. É a proteção do emprego, garantir o acesso à água e luz, né, não cortar as ligações de água, luz, gás dessas famílias, cuidar da distribuição de alimentos e de produtos de higiene para essas famílias e ter alguma renda garantida para uma sobrevivência digna. Além disso, a gente também discute a situação de crianças em condições de vulnerabilidade, que é o caso das crianças em situação de rua, de violência doméstica, imigrantes, né, ou mesmo crianças que estão em acolhimento institucional, em unidades de medidas socioeducativas também, né, em relação a essas crianças, a gente precisa ampliar os esforços para que se garanta o acesso a serviços de saúde pública, o acesso à realização de testes ou mesmo a tratamentos de Covid-19 quando necessário. Nós precisamos também que em cada município seja estabelecido um fluxo de funcionamento que articule o trabalho realizado pelos conselhos tutelares com serviços de saúde, né, empreendendo todo um esforço de acompanhamento dos casos de violência, seja aqueles que já se tinha conhecimento, que já havia um registro das denúncias, né, sejam casos novos que possam surgir nesse momento. Né? É importante que as equipes desses serviços recebam informações sobre parentalidade positiva e que mantenham um plantão de funcionamento acessível a toda a comunidade. Nesse momento em que as atividades presenciais estão suspensas e que a gente precisa usar recursos tecnológicos, nós precisamos também pensar nessas pessoas que muitas vezes não têm computador em casa, não têm internet em casa, não têm o acesso a essas tecnologias de informação e comunicação. E por isso a gente precisa manter serviços presenciais, né? Nós temos em vários municípios aí o trabalho dos profissionais do Sistema Único de Assistência Social, garantindo essa assistência, né? O trabalho dos profissionais de saúde, né? E dos conselhos tutelares. Então, é uma série de ações emergenciais que precisam ser pensadas a curto prazo para atender as famílias e as crianças, e em especial essas crianças em situação de vulnerabilidade. Nós precisamos também pensar em como se vai garantir o direito à saúde e à vida dos adolescentes que estão em privação de liberdade. O CNJ lançou uma orientação que precisa ser cumprida, né, e que aponta para a necessidade de revisão de medidas, né, especialmente dos adolescentes que integram o grupo de risco,
para um regime semiaberto, né, passar do regime fechado para o regime aberto. E garantir a comunicação remota com as famílias dos adolescentes daqueles que continuarem em unidade de internação. É preciso também ter cuidados especiais em relação à higienização e à limpeza dessas unidades, e, principalmente, manter atividades culturais e educacionais online, para que esses adolescentes não fiquem sem esse tipo de acesso super importante para que a medida socioeducativa cumpra a sua finalidade, né? Uma terceira questão, né, que a gente discutiu e que é muito importante é a situação de mães e gestantes presas. Elas devem ter a possibilidade de cuidar de suas crianças e adolescentes durante a pandemia. Então, é muito importante que, nesse momento de crise pandêmica de saúde pública, que se adote medidas para viabilizar isso, que adolescentes e mulheres gestantes, lactantes, mães de crianças de até 12 anos, né, e que estejam em privação de liberdade, devem ter direito à prisão domiciliar para que elas possam, né, no caso das mulheres adultas, né, para que elas possam cuidar dos seus filhos. E no caso das adolescentes que cumprem medida socioeducativa e também são mães, deve ser suspensa a medida de internação para permitir uma maior segurança tanto para elas quanto para suas crianças e adolescentes, né? Então, assim, são uma série de situações que a gente precisa estar atento nesse momento, que toda a rede de proteção, as secretarias municipais, em especial, que são aquelas que fazem o atendimento direto, precisam discutir, construir fluxos, construir programas emergenciais de atenção, para que não tenha nenhuma criança e nenhum adolescente desassistido nesse país. Muito bom, Iolete. Queria informar para vocês que tem várias pessoas nos acompanhando nesse momento, né? A gente recebeu aqui uma relação enorme de pessoas, e aí mandar um grande abraço para a Jureuda, presidente do CRP10, Pará Amapá, que nos acompanha, mas aí a gente tem tantas outras pessoas, né? A Neilza Bezerra, a Tassiane Silva, todas fazendo comentários sobre a live, participando junto com a gente, a Antônia dos Santos Alencar, a Carmen Cardoso, a Raquel, o Rubem, a Vera, lá do CRP19, algumas pessoas identificando de qual regional, né? A Carolina Rezende, do CRP22, a Dani Marinho, do CRP10, né? A Carmen Nadaline, do CRP12, a Angélica Cruz, do CRP11, a Cécia, do CRP2, e tantas outras pessoas, gente. O nosso agradecimento em nome dessas pessoas que eu fui falando o nome, por todas as pessoas que nos acompanham, que nos assistem, e que bom que esse trabalho, essa fala de vocês, esse bate-papo que a gente promove, pode auxiliar colegas profissionais, psicólogas, psicólogos na sua atuação. E aí, Iolete, eu queria imediatamente perguntar para você também, agora que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos, no próximo dia 13 de julho, queria que você nos contasse qual é a sua avaliação das políticas públicas efetivadas até o momento para garantir a proteção integral das nossas crianças e adolescentes, uma vez que você traz aí muito bem que essa situação de pandemia, ela só coloca em evidência várias situações que já existiam no nosso país e que estão agora escancaradas, várias situações de violação de direitos, enfim. Como é que você avalia esses 30 anos de estatuto aqui no nosso Brasil? Então, é uma data que deve ser comemorada, né? A vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente e de um estatuto que reconhece que criança e adolescente é sujeito de direitos, que reconhece a importância da participação política de crianças e adolescentes, que reconhece que criança e adolescente deve ser prioridade absoluta para as gestões de todos os governos, federal, estadual, municipal.
Então, foi uma grande revolução na nossa legislação a aprovação do Estatuto. No entanto, quando a gente avalia esses 30 anos, né, mesmo identificando muitas conquistas importantes e que a gente deve fazer todo o esforço para mantê-las, né, nós também identificamos ainda muitas fragilidades e que a gente precisa investir, continuar investindo esforços para que os direitos possam ser garantidos de maneira universal, né? Nós temos várias infâncias e várias adolescências no nosso país, né? Não só em decorrência da amplitude territorial, da diversidade cultural, mas também da desigualdade socioeconômica, que impacta diretamente a possibilidade de ter um tipo de infância ou outro tipo de infância. Então, o esforço que nós temos que fazer no sentido de respeitar a legislação. Nós temos vários planos nacionais, como, por exemplo, o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Criança e Adolescente. Esse plano, ele está em vigência, né, já há bastante tempo. O plano recente, ele foi aprovado em 2013, tem vigência até 2020 e precisa ser atualizado. Mas mesmo com todo esse tempo de vigência, ele foi aprovado a primeira vez em 2008, grande parte das ações que estão ali previstas não foram executadas, não foram cumpridas no âmbito das políticas públicas, né? E não é porque o plano não é bom, né? É porque não se respeitou a legislação, não se investiu recursos suficientes para a execução dessas ações. Então, nós precisamos implementar medidas de monitoramento, né, das condições dos direitos da criança e do adolescente no nosso país. Nós precisamos ter dados que nos demonstrem qual é essa situação, e esses dados precisam alimentar a construção das políticas públicas, porque se a gente planeja e executa, nós temos que avaliar e melhorar e aprimorar essas propostas que estão ali previstas nesses planos, todos esses planos nacionais. O CONANDA aprovou uma política nacional para a infância e adolescência. Essa política, ela tem norteado o funcionamento da rede de proteção em todo o país, em todos os municípios, né? No entanto, para que toda essa proposta ganhe vida, nós precisamos de orçamento público, nós precisamos de servidores públicos, né, que estejam nos serviços prestando assistência à comunidade. Acho que esse é um dos grandes desafios desses 30 anos. E um desafio extremamente importante é o espaço à participação de crianças e adolescentes. Nós precisamos ouvir mais, incluir mais crianças e adolescentes nas tomadas de decisão. Às vezes as pessoas falam assim, mas criança não sabe o que quer, não pode dar opinião. Não é isso, né? É incluir a participação, entendendo que a criança e adolescente são protagonistas, né? E podem contribuir sempre que nós damos a oportunidade da participação, nós nos surpreendemos com a capacidade que crianças e adolescentes têm de apontar elementos que são importantes e que devem ser considerados na tomada de decisão. Nós ainda não avançamos nessa direção, né, apesar do Estatuto ter dado as bases para isso, né, mas ainda não, isso ainda não funciona adequadamente no nosso país. Né, nós ainda não aprendemos a fazer isso e não colocamos em prática adequadamente, né, em todos os espaços onde existem crianças, seja nas políticas de educação, nas de saúde, da assistência social. Precisamos desses espaços participativos consolidados. Esse eu acho que é um desafio, né, que se coloca nesses 30 anos de agora em diante, para que a gente avance qualitativamente na política de infância e adolescência, né, aprender e criar espaços, né, para escuta e para participação, para fazer junto com crianças e adolescentes, para tomar decisões em conjunto, né, contando com a participação e com a presença desses sujeitos de direitos, né, como a gente diz no nosso estatuto.
Exatamente, Olete. Como a gente costuma dizer sempre, nada de nós sem nós, né? E é uma luta muito importante para que exista a efetiva implementação do que preconiza o estudo da criança e do adolescente. Queria só reforçar para as pessoas que nos assistem, que nos acompanham, apareceu aí um QR Code, e esse QR Code aparece aí em alguns momentos na nossa tela, é para que vocês possam acessar, né, ao material com as orientações do CONANDA. A Iolete colocou, não daria efetivamente para falar de todas as orientações, mas as pessoas que nos acompanham podem acessar esse material ou também acessá-lo através das redes do Conselho Federal de Psicologia. Bom, aí agora eu queria conversar um pouquinho com a Deise, apresentando um pouco melhor a Deise para vocês, que é membro do Conselho Gestor do NECA, né, Associação de Pesquisadores e Formadores na área da criança e do adolescente. Ela integra a coordenação colegiada do Movimento pela Proteção Integral de Crianças e Adolescentes e ainda do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária, desejando aí as nossas boas-vindas para a Deise e o nosso agradecimento pela sua disponibilidade e colaboração. Eu queria perguntar para a Deise, né, considerando essas 3 décadas do Estatuto, para a gente continuar falando um pouquinho do Estatuto, o que o Movimento pela Proteção Integral tem a dizer sobre a garantia dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes no Brasil hoje, especialmente nesse momento de tempos de Covid-19. Deise, estou desligando meu microfone. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês, do Conselho Federal de Psicologia, com as colegas Iolete, Marina, e com todos os colegas da psicologia, da assistência social, do direito, da sociologia, da interdisciplinaridade, que estejam nos acompanhando nesse momento. Acho que uma das coisas mais importantes que o movimento pela proteção integral pode dizer disso é que ele se formou a partir do momento em que o ECA começou a ser, de uma forma muito literal, atacado nos seus princípios de proteção integral de crianças e adolescentes. Veja que o movimento da proteção integral ele se organizou a partir da reunião de um coletivo de indivíduos, movimentos sociais e entidades, organizado desde 2017, que objetiva a defesa e a promoção dos direitos fundamentais da criança e do adolescente a partir da efetiva implementação da proteção integral enquanto uma referência cultural e doutrinária para toda a infância e juventude no Brasil. Um dos movimentos que integra o movimento de proteção integral é o Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária, que discute, defende, atua para que todas as crianças e adolescentes tenham direito de viver no seio da sua família e ser afastado dessa família apenas quando, na própria família, não se está conseguindo garantir o seu desenvolvimento integral. Mas com uma grande reflexão a respeito dos motivos pelos quais as crianças são, eventualmente, afastadas, mesmo que temporalmente, das suas famílias. Né? Quem que faz isso, com que critérios e o que se oferece para a criança. Então, um dos grandes motivos do movimento da proteção integral ter surgido foi perceber que, além do ataque a alguns direitos específicos ou a não realização desses direitos, mesmo tendo planos nacionais, como o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, à Violência Física, como o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, apesar de todos os planos nacionais, apesar da Carta Estratégica de 2012, que reuniu todos os ministérios de todas as políticas públicas do Brasil para garantir a priorização da infância. Apesar de tudo isso, a gente observa que há um grande retrocesso político nas instâncias públicas, um desvelamento cada vez maior da pouca importância que se dá aos profissionais que zelam e cuidam
das crianças e adolescentes de uma forma prioritária, e em função também de que, na medida em que você passa a separar crianças das suas famílias e acolhê-las, seja no serviço de acolhimento institucional, seja no serviço de acolhimento familiar, nas famílias acolhedoras, você está rompendo com um direito fundamental, que é o direito fundamental de convivência familiar e comunitária. Então, a gente tem que ter uma clareza muito grande de que isso é uma situação sempre provisória e que precisa ser trabalhada com muita qualidade para que essa criança possa reintegrar-se à sua família de origem. Isso dá ao serviço de acolhimento uma grande complexidade. O que aconteceu em 2017, quando o Movimento Proteção Integral se organizou? A gente observou várias propostas legislativas que colocavam a adoção como política pública. Um deles era o projeto de lei de Estatuto da Adoção, que dizia o seguinte: as crianças que estão acolhidas e separadas das suas famílias, o estão porque essas famílias não servem. E, na medida que não servem, essas crianças têm o direito de ter uma outra família o mais rapidamente possível. Deixando de contemplar os motivos pelos quais, muitas vezes, essas famílias não cuidam dentro dos critérios e padrões que um determinado tipo de família tem, que é a família, vamos dizer assim, da classe média. Muitas famílias não têm acesso aos direitos fundamentais de sobrevivência e de existência digna, e com isso também não têm como garantir para os seus filhos a mesma educação que outras crianças de outras classes têm. Isso acabou gerando um movimento muito forte, porque a gente entende que toda criança tem direito de viver na sua família, na medida que essa família também é protegida e trabalhada. A partir desse movimento, a gente lançou uma campanha que vai se completar agora, nos 30 anos do ECA, que é a campanha que diz o seguinte: proteger é garantir direitos. Dentro da missão do movimento, a gente reafirma o Estatuto da Criança e do Adolescente como marco ético-político de cuidado nas relações sociais e institucionais, de defender e promover a vigência da proteção integral de todas as crianças, independente de credo, de classe, de idade, de etnia, de gênero, como um paradigma em que todas as dimensões do convívio das famílias, da sociedade, do Estado, precisam trabalhar de uma forma articulada. Então, a gente está, dentro dessa campanha, chamando a atenção para a questão estruturante do Estado, ou seja, quanto o Estado é responsável por garantir as condições de vivência digna, que está na nossa Constituição Federal. E isso parte do princípio que toda criança é um cidadão do presente, ou seja, ele tem todos os direitos que os adultos têm, mas tem direitos especiais em função de ser criança, ou seja, estar numa condição de desenvolvimento físico, psicológico, social. Dentro desse momento específico da pandemia, a gente percebe que as situações de violação de direitos, elas se incrementam, elas aumentam, elas se amplificam e trazem uma complexidade a mais, que é a falta de compreensão de como é que as pessoas se sentem na medida em que sua própria vida está ameaçada. Como é lidar com crianças que, neste momento, estão afastadas das suas famílias, numa instituição em que elas passam a ter uma convivência cotidiana e diária sem sair, numa situação de isolamento. Então, elas passam a ter, muito proximamente, quase uma instituição total, porque ali vão acontecer as suas atividades educacionais, esportivas, culturais, e qual é a condição de trabalho que os educadores desse serviço têm para garantir que essa convivência seja uma convivência harmoniosa, participativa. Quer dizer, existe aí o desafio de como é que você vai reestruturar uma rotina de uma instituição que, por não ser completa, depende da relação com todas as outras. A criança que está no serviço de acolhimento, como todas as outras crianças, mesmo aquelas que estão em família, estariam participando da sua vida, né, na comunidade.
jogando seu jogo de futebol, fazendo seu curso de natação, indo à escola, indo para a praça, caminhando com os amigos. Como é agora que nada disso pode ser feito? Como é que se organiza o serviço na sua complexidade para dar escuta, dar aconchego, acolhida a essa criança? Eu queria terminar esse pedacinho dizendo uma coisa que eu achei bem legal, que é pensar assim, a gente mudou o nome, né? Quando a gente fez aí a revisão do Estatuto em 2009, com a Lei 12.010, mudou-se de abrigo para acolhimento institucional e acolhimento familiar, né? Qual a diferença entre abrigar e acolher? O abrigo, ele oferece a condição básica: casa, comida, teto, cobertor. O serviço de acolhimento, ele acolhe. Então, para além do cuidado das coisas básicas, ele também vai oferecer a possibilidade da interação, da educação e também da reparação das dores que alguém que foi afastado da sua família, da sua comunidade, vive. A gente viu aí, tanto a Iolete quanto a Marina, falando o quanto esse momento traz e revela um foco um pouco maior, como se a gente estivesse colocando assim um holofote em problemas que já existiam e agora eles ficam ampliados ou iluminados, ou seja, a gente está tendo a chance de mostrar que se a gente não tiver políticas públicas que de fato priorizem a infância, os problemas que existiam antes da pandemia estarão agora aumentados, ampliados e talvez saindo muito da sua invisibilidade. Uma das questões é serviços de acolhimento, que são de alta complexidade, do SUAS, não fecham. Eles estão abertos. Mas com que condições de trabalho? Né? Quem que organiza este funcionamento neste momento em que outros setores estão extremamente sobrecarregados? Por exemplo, se a gente tem um aumento de violência física e de violência sexual em função do isolamento social, muitas vezes o afastamento da criança vai se tornar necessário. Quem vai acolhê-la? Como vai acolhê-la? São questões que têm que ser discutidas e organizadas num fluxo em cada município, de tal forma que a gente priorize, de acordo com as últimas orientações da nota técnica do Ministério da Cidadania, da Secretaria Nacional da Assistência Social, que é priorizar o afastamento do agressor. Isso já está no Estatuto, no seu artigo 13, aliás, 113, mas isso é feito? Como isso é realizado? Quem faz esse afastamento? Se o afastamento do agressor não é possível, e essa criança... Puxa vida, meu Deus, ai meu Deus, eu caí. Pode continuar falando, Deise, a gente te escuta. Dá para escutar? Sim, Olha só, eu queria sim. dizer o seguinte, que quando as crianças são... Uma das coisas que a nota técnica traz, e eu achei muito interessante que ela tenha colocado nesse prisma, é de que se, eventualmente, a criança vai permanecer com outro membro da família que é protetivo, mas não tem condições de se manter protegido com a criança, é obrigação do Estado oferecer a residência, pagar um aluguel social, de tal forma que essa criança continue sendo atendida. Ok, Deise, nós Está dando para vamos... ouvir? Sim, E a outra escutamos. questão que eu queria sinalizar dentro dessa nota é que, para além de oferecer todo o apoio material que essa família precisa, é muito importante a gente recuperar o sentido de orientação, não no sentido de levar a nossa cultura para que a família atue como a gente atuaria, mas de conversar com essa família dentro das suas possibilidades de cuidado, respeitar a sua cultura e dar a ela toda a possibilidade. Está dando para ouvir? Estamos te ouvindo, Deise. Estamos. Que uma das coisas que a gente tem observado
é que quando a criança precisa ser acolhida, a manutenção do contato com a família é primordial. É um momento em que essa criança pode eventualmente perder essa família para sempre. É um momento em que a morte está batendo nas nossas casas, nas nossas vidas. Como falar de luto? Como falar de perda? Como falar de manutenção de carinho e afeto, mesmo quando você está afastado da sua família? Por isso que o serviço de acolhimento, para além de cuidar muito bem das crianças que estão acolhidas, tem que estar muito atento às famílias dessas crianças. E, para isso, é importante que aquele que é o psicólogo, da equipe interdisciplinar, de cada serviço de acolhimento, esteja atento ao que é a escuta dessa família, o que é compreender a necessidade que essa criança tem de entrar em contato. Que contato é possível? Eu vou manter um contato protegido, flexibilizando contatos virtuais, usando recursos como fotos, papas, e-mails, telefonemas, com que periodicidade? Usando que tipo de equipamento? Quando muitas vezes nem mesmo a equipe do serviço tem acesso ao Wi-Fi. Então, a questão da liberação de verbas, de projetos que podem estar sendo apresentados em caráter prioritário aos conselhos municipais para uso do fundo municipal, precisa pensar, né, tanto na responsabilidade da sociedade civil, como e principalmente na responsabilidade do governo municipal. Como é que o gestor da política de assistência social está garantindo a possibilidade dos serviços de acolhimento, garantindo às suas crianças, aos seus adolescentes, uma diminuição do número para garantir a segurança, para não disseminação, como garantir o cuidado para aquelas crianças que eventualmente desenvolvem os sintomas. Todas essas questões estão colocadas pela nota técnica do Ministério do Desenvolvimento Social. Eu gostaria que todo mundo pudesse estar tendo acesso. É a nota técnica número 11, que foi publicada agora no dia 22 de abril de 2020. Tá. Deise, a gente vai, a nossa equipe técnica vai fazer um esforço para poder compartilhar a nota para que as pessoas que nos acompanham tenham acesso. Nós vamos dar continuidade, Deise, aí eu queria pedir que você talvez tentasse entrar e sair, eu vou passar para as meninas, elas vão continuar falando, se você pudesse sair e entrar novamente para que a gente possa restabelecer a comunicação com a imagem, né? Ok. E aí, antes de seguir com as perguntas às nossas colegas que estão aqui, enriquecendo o nosso debate hoje, eu quero destacar a produção do CREPOP, né, que é o nosso Centro de Referências Técnicas em Políticas Públicas, né, e o CFP, por meio do CREPOP, lançou nos últimos anos algumas referências técnicas que dialogam com o tema da infância e da adolescência. É o caso, por exemplo, das referências técnicas para atuação em varas de família, que foi lançada em 2019, a atuação na educação básica, também em 2019, a atuação em programas de medida socioeducativa em meio aberto e também a atuação no âmbito das medidas socioeducativas em unidade de internação. E aí, voltando aos questionamentos, Marina, eu queria te chamar para nosso debate novamente, porque tem uma outra questão importante que ainda não falamos, né? Com o isolamento social, como pais separados podem compartilhar a guarda dos filhos? Estou desligando meu microfone, Marina. Tá bom, Ana. Então, muita gente deve estar se perguntando por que falar de guarda, né, nesse momento. É importante, né, é fundamental a gente falar, porque quando a gente está falando de guarda, a gente está falando de um dos direitos fundamentais, né, que compõe um conjunto de outros direitos que a gente, então, chama, né, de proteção integral. A guarda compartilhada, ela foi instituída por lei em 2014, né, a partir de uma luta dos movimentos de pais separados, que questionavam o lugar de pais de finais de semana, de pais visitantes, e que queriam participar mais
né, da vida e da educação dos seus filhos. Então, como eu disse, o que é fundamental nessa lei, o que traz de novo, né, nessa lei, é que a gente passa a parar de olhar o conflito e a olhar a situação da guarda a partir de duas categorias, né, o visitante e o guardião, e passa a olhar para uma questão que é mais fundamental, né, que é o do direito à convivência familiar. É por isso que nós, psicólogos, sempre sinalizamos de que a guarda compartilhada, ela é o ideal para o desenvolvimento de qualquer criança e adolescente, né? O que traz essa lei, né? Então, se não existe mais a categoria de visitante e guardião, os pais, os genitores, passam, então, a compartilhar as responsabilidades. Em tempos de pandemia, então, fica bem importante a gente diferenciar isso, né? O que é convivência e o que é visitação. Conviver com alguém é ter um lugar, é existir para aquela pessoa. Não é necessariamente ter um contato físico, né? A pandemia mostrou isso para a gente, né, com bastante profundidade, né? Então, a gente está diariamente encontrando novas formas, né, possibilidades de conviver. Né? A Deise, na fala dela, trouxe um pouco do que as unidades de acolhimento estão fazendo, né? Então, como a gente vai garantir a convivência familiar de crianças e adolescentes que estão acolhidos institucionalmente? Por meios remotos, por fotografias, enfim, por uma série de questões que a gente precisa cada vez mais lançar mão delas, né? A guarda compartilhada é isso, né? E por isso que a guarda compartilhada, ela é aplicada, inclusive, em casos de pais que moram em cidades diferentes, porque ela entende isso, então, né, que conviver não é estar fisicamente no mesmo espaço, mas ter um lugar, participar e ser ativo na educação daquela criança, aquele adolescente. Mas eu queria destacar uma questão que é bastante importante, né? A responsabilização da guarda compartilhada acontecer, dela se efetivar na prática, ela não pode se recair sobre a mulher. Infelizmente, a gente aí vive uma sociedade patriarcal que naturaliza o papel da mulher como principal cuidadora das crianças, né? E a implantação da lei, ela não acompanhou, né, uma mudança cultural na nossa sociedade. Então, mesmo os juízes aplicando a lei, né, e definindo a guarda compartilhada dos seus filhos, não significa que isso, né, esteja acontecendo na prática, na vida fática dessas crianças e desses adolescentes, né. A guarda compartilhada, a responsabilidade é tanto do pai quanto da mãe, de preservar o acesso ao outro, né, mas também ser ativo no cuidado e na proteção, né, da criança e do adolescente. É interessante, eu estava, inclusive, fazendo um procedimento, né, uma entrevista lá para um processo no fórum, e de um processo que eu já acompanho, né, e aí a genitora falou para mim assim, ela falou para mim assim, né, como que eu vou deixar o meu filho passar o final de semana com o pai nesse momento de pandemia, se ele quer levar ela num pesque pague, né? A gente percebe o que acontece, que durante um casamento as pessoas já têm valores e as pessoas são diferentes, né? É um interno negociar, né, na educação e na criação dos seus filhos. Os conflitos, eles se intensificam, né, com a separação. E ainda hoje, né, com toda essa sobrecarga, esse estresse, enfim, nessa situação de pandemia, isso também impacta os filhos, né, e essa animosidade que aumenta, né, nesse tempo de pandemia, em que as visitações não estão acontecendo, né, como aconteciam antes, tudo isso é um campo muito fértil para acusações de alienação parental. Aí eu gostaria também de aproveitar o momento para divulgar para vocês um material, né, que foi lançado pelo Conselho Federal de Psicologia, que está lá no nosso site, que é um caderno de textos para debater a lei da alienação parental. Então, são textos
favoráveis à lei, textos contrários à lei, mas a ideia é que esse caderno chegue aos psicólogos, né, em todos os estados, para que a gente possa enriquecer esse debate e pensar mais sobre o que significa, né, alienação parental. Não vou entrar no mérito agora, porque não é o foco, né, do nosso debate. O que a gente precisa hoje, né, nesse momento de pandemia, é desfocar do conflito. Porque o que é essencial hoje? A gente proteger crianças e adolescentes, a vida e a sua saúde. Né? Então, de fato, as questões das visitações, como mudaram, né, nas unidades de acolhimento, também vão mudar nas relações, né, de guarda entre os pais. A interação, ela precisa acontecer entre eles de uma forma mais diferenciada, criativa, enfim. O próprio Conanda, nas suas recomendações, ele sinaliza da importância, nesse momento, da gente evitar os deslocamentos das crianças e dos adolescentes. Né? Então, por isso que esse ir e vir não é prudente, né, por conta, mas se ele precisar acontecer, se não for possível, né, que esses pais consigam chegar, né, num acordo, que ele seja feito com o menor risco possível, né, que sejam adotadas todas as medidas de segurança, né, o uso de máscara, enfim, a higiene, né, das mãos, mas que nesse momento o melhor é que as crianças permaneçam isoladas e que a gente encontre outras formas alternativas, né, de convivência, né, justamente pelo aquilo que eu falei, né, é possível a gente conviver não estando fisicamente. Nós estamos hoje isolados, mas é um isolamento físico, não é um isolamento afetivo. Nós podemos estar presentes de outras formas. Exatamente, Marina, muito bem lembrado. E aí eu já passo imediatamente para a Iolete. Iolete, considerando especificamente o atual momento, eu queria que você nos dissesse de que forma a rede de proteção à infância e adolescência pode atuar nesse período da pandemia. E aí, se você pudesse, mesmo que rapidamente, nós temos algumas pessoas que nos acompanham perguntando sobre o 18 de maio. Ok. Por favor, Iolete, com você. Nesse momento da pandemia, é muito importante que a rede de proteção esteja atenta à necessidade de um suporte adicional, de uma intervenção emergencial, em função de tudo que a gente já falou anteriormente, né? As vulnerabilidades, elas foram ampliadas nesse momento da pandemia, por não termos o mesmo acesso aos serviços. Isso pode representar uma necessidade de um olhar atencioso, de um olhar cuidadoso para a necessidade de crianças e adolescentes em termos de proteção e acompanhamento. Então, o que a gente pode orientar para a rede de proteção é que, apesar, né, desse distanciamento social, que é uma medida necessária, né, e que a gente deve seguir as orientações das instituições que regulamentam, né, esses cuidados sanitários, Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, nós podemos também entender que esse é um momento de dar um apoio especial às famílias, ou orientações para a família, porque existem repercussões, né, na forma como a família está se relacionando no momento, todos em casa o tempo inteiro, né? Mas essa intensificação do convívio familiar, ela não deve representar necessariamente algo negativo, né? Muitas pessoas podem aproveitar, né? E é o recomendado que aproveite esse momento de convívio, de contato, para construir e reforçar os vínculos, né? E fazer coisas que muitas vezes a gente não tinha tempo para fazer, estando muito tempo fora de casa. Então, é possível ter experiências positivas, é possível criar, né, laços, né, mais fortes entre os integrantes da família, né, entre adultos e crianças de uma família. Por outro lado, pode acontecer dessa convivência ser acompanhada de dificuldade, porque tem uma sobrecarga de trabalho, porque ao mesmo tempo que os pais, as mães estão em casa,
realizando as tarefas domésticas, também estão realizando o teletrabalho, então tem um acúmulo aí de funções, e isso pode representar estresse, pode representar que esses adultos não saibam lidar com as demandas desse momento. Além do mais, a própria situação da pandemia gera sofrimento, né? Muitas pessoas estão adoecendo, muitas famílias estão perdendo seus entes queridos, e há um risco real, né, decorrente da pandemia. Então, tudo isso cria uma tensão, um clima diferenciado nesse período, e que a gente precisa considerar ao criar espaços de escuta dessas famílias. Então, nessa escuta, nós temos que levar em consideração todos esses acontecimentos. Então, é possível que as pessoas, né, percam a paciência, que se sintam ansiosas, que sintam raiva em algum momento, né, porque a gente, de fato, está vivendo um período de excepcionalidade, né? Mas, né, a manutenção do diálogo, da acolhida, mesmo, né, utilizando os recursos aí de tecnologia de informação, isso pode ajudar as famílias a enfrentarem as dificuldades que estão vivenciando. Então, os profissionais que continuam nesse acompanhamento às famílias devem ter atenção a essas questões, né? Devem orientar em relação à organização da rotina, para que as pessoas planejem atividades diversificadas ao longo do dia, para que elas possam aprender a lidar de uma maneira mais equilibrada com o estresse, com a ansiedade e as pressões do momento, né? E também ajudar as crianças a organizarem uma rotina para elas, com horário para acordar, com horário para realizar as atividades que cabem, né, a cada pessoa dentro do ambiente familiar. E uma questão muito importante é que a gente, nesse período, tem tido um uso muito grande do computador, da televisão, do celular. Para as crianças, essa exposição excessiva ao uso de telas, né, TV, smartphone, tablet, computador, isso, ao mesmo tempo que pode ser um aliado para manter a comunicação com os amigos, os colegas da escola, com os familiares que não residem na mesma casa, né, é preciso ter um cuidado especial. A gente tem que ter uma maior flexibilidade nesse período, mas tem que ter um cuidado especial para que não haja uma exposição excessiva e que prejudique a criança. É preciso também criar espaços para outras interações, para interações que podem ajudar essas crianças, né, a aprenderem a lidar com os problemas, né, e os impactos negativos dessa pandemia. E uma questão muito importante, nós precisamos conversar com as crianças sobre o que está acontecendo, né, produzindo materiais que sejam acessíveis a elas, inclusive com materiais que sejam direcionados para crianças com deficiência, que precisam dar acessibilidade a esse conteúdo. Elas precisam ter informações sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o que está acontecendo com a sua família, sobre o estado de saúde das pessoas da sua família. É muito importante incluí-las, né, em tudo isso, para que elas possam elaborar melhor essas situações do momento. Então, os profissionais devem ter uma atenção especial a essas questões, para fazer uma mediação adequada com as crianças e os adolescentes. Bom, e aí, para concluir, eu vou falar do 18 de maio. Agora, no dia 18 de maio, nós completamos 20 anos, né, da vigência desse dia como dia de enfrentamento à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Esse é um momento onde muitas redes de proteção param para debater o assunto, se mobilizam, chamam a atenção da sociedade para esse problema da violência sexual, que ainda é um problema crônico no Brasil, e que é um problema que exige uma intervenção direta através das políticas públicas, tanto para a prevenção da violência, quanto para a oferta de atendimento às pessoas e às famílias que já estão em situação de violência, quanto pensar em várias outras estratégias de intervenção
que possam representar a responsabilização, mas que possam representar, significar um acolhimento efetivo dessas pessoas. A gente ainda tem uma dificuldade, né, ou uma fragilidade nas políticas, em função de que os indicadores demonstram um número muito alto, né, de denúncias, sejam nas políticas do SUS, né, o SUS tem um registro compulsório, e esse registro ainda é muito alto. O SUAS, na assistência social, também tem registros, e os números são muito altos, né? A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, a partir do Disque 100, que é o Disque Denúncia, também tem números muito altos de denúncias. Então, isso representa que o Estado brasileiro precisa criar uma política e precisa cumprir o que está planejado, o que está proposto no Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. Então, o 18 de maio serve para lembrar desse compromisso que todos nós temos. Não podemos deixar as crianças e os adolescentes vulneráveis a esse tipo de violência. Isso, e aí a gente pede também que as pessoas fiquem atentas para que elas possam acompanhar a programação do 18 de maio. Queria só para, já nesse processo de encerramento, perguntar para a Deise, né? Acho que seria também extremamente relevante que você pudesse nos falar um pouco sobre como lidar com essas questões emocionais relacionadas à permanência nos serviços e os possíveis efeitos do isolamento social para crianças e adolescentes acolhidos. Lembrando a todos que nos acompanham, tem muita gente fazendo pergunta, muita gente participando. A gente já está quase no encerramento da nossa live. Depois vocês vão poder contar com a live também disponível via podcast. Deise, está com você. Obrigada. Agora com a imagem, né? Agora está completo. Eu queria dizer que nós falamos da situação das crianças que estão em família e que, mesmo assim, né, essas famílias precisam ser apoiadas para poder vincular-se com essa criança com maior qualidade. Isso também acontece de uma maneira ampliada com crianças e adolescentes que estão acolhidos. Imaginem o que é conviver 20 crianças com vários adultos diferentes durante esse isolamento social. Os efeitos emocionais deste momento, eles também podem amplificar as possibilidades de contatos positivos, no sentido das crianças conviverem com seus pares, estabelecerem relações de referência com seus educadores. Porém, existe também a possibilidade e o perigo de se colocar numa extensão maior os momentos de, vamos dizer assim, de altercação, de crianças que ficam com medo, crianças e adolescentes que ficam irritados. Existe uma questão bastante problemática, que são as saídas dos adolescentes que usam substâncias psicoativas com saídas não autorizadas e que depois retornam ao serviço de acolhimento e nem sempre estão dispostos a fazerem todos os procedimentos de higienização para evitar um contágio, o isolamento, por exemplo, por 14 dias. Esses são desafios importantes que, no cotidiano do serviço de acolhimento, tem exigido dos profissionais um rigor muito grande, estabelecer rotinas onde as crianças possam participar, serem informadas, terem novas regras de convivência e, principalmente, terem as suas dores, seus medos ouvidos, escutados e levados em consideração pelos adultos, né? Existe também uma questão que a gente poderia estar considerando em relação aos trabalhadores, que são aqueles que têm uma idade avançada ou têm já uma possibilidade de uma saúde um pouco mais frágil e que precisariam se afastar. Como garantir a qualidade da relação de cuidado e proteção se você diminuir muito o número de educadores, né? Então, dentro daquela nota técnica, existe um procedimento possível, que é o contrato emergencial, ou mesmo o uso de outros profissionais da área da assistência social, que, desde que orientados num planejamento do próprio serviço, acompanhados,
eles possam estar substituindo, eventualmente, a ausência de alguns profissionais do cotidiano, dos educadores propriamente ditos. Do ponto de vista emocional, é importante que a gente também tenha um espaço de escuta para esses profissionais, né? Cuidar de quem cuida, dar a possibilidade deles se sentirem valorizados na sua função e apoiados nas suas aflições, nos seus medos e até mesmo nas suas dificuldades do cotidiano, que são novas. Uma coisa é você ter as crianças e os adolescentes distribuídos nas suas rotinas pessoais durante toda a semana, outra coisa é você ter todas as crianças durante todo o tempo, né, dentro do serviço. Então, para evitar uma circulação muito grande de adultos e estabelecer a possibilidade de algumas pessoas de maior referência para essas crianças, existem recomendações para evitar que a rotina do horário, né, dos educadores se mantenha como sempre é, 12 por 36, que a gente amplie a possibilidade de ser o mesmo educador, até mesmo sendo educador residente durante o período da pandemia. Existem orientações nessa direção. Como a gente está finalizando, eu gostaria de dizer para vocês que o NECA e o FICE Brasil, junto com o Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária, está lançando, exatamente hoje, um levantamento que se chama os Serviços de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes em tempos de Covid-19, demandas e ações. Na verdade, é serviço de acolhimento, tanto institucional quanto familiar. Nós estamos fazendo um levantamento, a partir do FICE Brasil e do movimento junto ao NECA, exatamente para que a gente possa compreender como os serviços de acolhimento estão vivendo a situação de isolamento social associada à pandemia. Quais são as suas demandas e quais são as suas respostas? A gente tem observado quantos serviços de acolhimento são criativos, afetivos, responsáveis, buscam ajuda, e o quanto levantar informações de como as respostas têm sido ofertadas e quais são os desafios do cotidiano, apesar de todas as orientações técnicas já formuladas, é um recurso que a gente acredita que possa alimentar tanto o CONANDA quanto o Ministério da Cidadania, com a Secretaria Nacional da Assistência Social, naquilo que a gente precisa desenvolver para além da pandemia, né? A gente tem dito que o serviço de acolhimento depois da pandemia não será o mesmo. Por quê? Porque a gente está evidenciando 20 crianças é muito, tanto que há a orientação de se dividir em 2 grupos de até 10 e trabalhar de uma maneira muito mais cuidadosa com essas 10 crianças, esses 10 adolescentes. Também está em pauta o quanto a família acolhedora, o acolhimento familiar, pode e deve ser desenvolvido com muita, como diz Alice Bittencourt, nossa colega, com muito cuidado, né? Não de uma forma muito açoitada, apenas porque, para retirar as crianças da situação institucional, agora colocar todas em famílias acolhedoras que não necessariamente estão preparadas para receber essas crianças agora. Então, existe aí uma oportunidade histórica da pandemia mostrar a necessidade da gente rever a política de acolhimento no Brasil. Ou seja, a gente ampliar as famílias acolhedoras, a gente qualificar o serviço de acolhimento institucional, a gente implicar a rede socioassistencial nesse trabalho de reordenamento das práticas, que não é apenas o reordenamento da instituição, né? Então, uma das coisas que a gente gostaria muito é que todos os coordenadores, equipes técnicas, conversando com os educadores, conversando inclusive com as crianças, com os adolescentes, pudessem estar respondendo esse levantamento até o dia 30 de maio de 2020, para que nós possamos dar uma resposta no sentido de formular o que vocês estão fazendo, o que vocês estão vivendo, e o que nós podemos, daqui para frente, fazer juntos, para que a gente possa ampliar o direito de toda criança voltar a viver com a sua família, uma família que esteja realmente recebendo o que ela tem por direito de um Estado responsável, né? De que a gente possa colocar à luz de que o serviço de acolhimento só existe não porque a família não serve, mas porque muitas vezes o violador do direito é o Estado, né? Então, como que nós vamos revigorar a proteção integral de crianças e adolescentes
para que o serviço de acolhimento seja uma forma, uma alternativa de cuidado, dentre outras. Sim. Por exemplo, por que não acolher neste momento a família com a criança, ao invés de afastar a criança da família, quando a situação de vulnerabilidade é de todos? Exatamente. É bem importante, desde essa reflexão que você traz, e eu acho que faz a gente pensar bastante sobre todas essas discussões e todas as questões que vocês foram apontando aqui. E aí eu já queria, né, num movimento de agradecimento, né, a Marina, a Iolete, a Deise, que eu acho que esse debate de hoje nos tirou algumas dúvidas importantes e contribui ainda mais para que a gente possa pensar no papel da psicologia diante do cenário pandêmico e também no enfrentamento da violência que atinge crianças e adolescentes no Brasil. Queria, então, agora que vocês brevemente, bem brevemente, né, por conta do tempo do nosso diálogo, pudessem fazer as considerações finais de vocês. Aí eu começo, então, já que a Deise já estava falando, vamos inverter a ordem. Deise, pode fazer suas considerações finais, depois eu passo para as meninas. Tá. Eu acho que eu queria, na consideração final, dizer da importância da psicologia fazer parte do serviço do SUAS, né, Sistema Unificado de Assistência Social. O quanto a escuta e o olhar do psicólogo na integração com o serviço social, com o direito, pode dar respostas, construir respostas a partir da participação dos sujeitos, né? Do entendimento da alteridade. Eu acho que é muito importante a gente dizer que essa iniciativa do Conselho Federal abre um espaço para que esse diálogo seja permanente, de que a gente abra nossos espaços para poder interagir, trocar experiências, e que o isolamento social não seja, de fato, um isolamento afetivo ou um isolamento de troca de conhecimento, mas, pelo contrário, a gente está vendo o quanto nós temos pessoas que estão trabalhando insistentemente para dizer que proteger é garantir direitos. Essa campanha é de nós todos, e eu espero que todos participem, estejam bem, estejam cuidados e possam estar juntos, travando, né, essa luta para que o Estatuto da Criança e Adolescente seja nossa referência, seja nosso chão, para que a gente ponha em evidência que direito se conquista e se mantém a partir do coletivo. Obrigada, Deise. Muito obrigada pela sua importante participação. Iolete, agora pode ser você, suas considerações finais. Então, é muito importante que a gente mantenha a rede de proteção atuante, em diálogo, em permanente construção, em permanente avaliação de quais são as demandas de cada momento, as demandas a curto prazo, e também que a gente pense e comece e se prepare para o término da quarentena e do distanciamento físico, porque os serviços serão impactados nesse momento posterior. Então, a gente também tem que ter essa preparação de pensando como a rede vai funcionar, que estratégias, né, de atendimento, o que vai mudar, o que vai permanecer na forma como a gente atende em todos os pontos da rede de proteção. E, né, chamar todos a comemorarem no dia 13 de julho, o aniversário do Estatuto. A gente tem que disseminar o Estatuto por toda a sociedade, para que as pessoas conheçam, de fato, o que tem nesse documento super importante para a infância e para a adolescência brasileira. Né? Vamos estudá-lo, vamos defendê-lo, vamos vivê-lo e aplicá-lo em sua plenitude. E obrigada aí pelo espaço. Nós que agradecemos, Iolete, agradecemos profundamente pela participação. Marina, agora é com você, suas considerações finais. Obrigada, Ana Sandra. Quero agradecer a todos pela oportunidade, a todas e todas, né, pela oportunidade do debate. Mais uma vez, reforçar, né, o que a Deise já falou sobre a campanha de Proteger e Garantir Direitos, da qual o CFP faz parte.
E destacar, para a gente poder finalizar, né, nesse momento de pandemia, mas também no momento em que o ECA completa 30 anos, a gente percebe, né, está sendo cada vez mais evidenciado a importância do papel do Estado na garantia de direitos, da proteção integral de crianças e adolescentes. Nós precisamos definitivamente, né, romper com perspectivas que culpabilizam as famílias, especialmente as famílias pobres, e colocar, né, que o Estado precisa garantir os direitos de crianças e adolescentes, né? Não é mais possível categorizar as famílias como negligentes e desresponsabilizar o Estado na proteção integral de crianças e adolescentes. Obrigada. Meninas, eu estou profundamente gratificada com a presença, com a riqueza que foi esse debate, com a participação de cada uma de vocês. Tudo que vocês têm para falar, se a gente pudesse, a gente ficava horas e horas e horas e horas falando. Queria fazer um apelo, uma solicitação, porque a gente tem uma infinidade de perguntas que os participantes foram fazendo. Se a gente pode encaminhar para vocês essas perguntas, ou se vocês podem participar lá da nossa rede, nos ajudando a responder essas perguntas que todas as pessoas que nos acompanham foram fazendo. E aí, para encerrar, uma coisa que eu sempre acho importante lembrar é que, diante da pandemia, nós, do Conselho Federal, né, e todo o sistema Conselho de Psicologia, temos buscado apresentar à categoria informações e orientações para atuação profissional e enfrentamento da crise. Nós criamos uma página especial do site do CFP, que reúne notícias, podcast, vídeo, documentos. Esse vídeo vai estar lá disponível logo mais, e diversas informações que vocês podem acessar de maneira fácil e unificada. Vale mencionar ainda a mais recente resolução publicada, a gente tem a resolução 4 de 2020, para regulamentar a prestação de serviços psicológicos por meio de tecnologia da informação, é uma alteração da 11 de 2018, e a resolução 5 de 2020, que autoriza o requerimento e inscrição de pessoa física e jurídica de forma online. Todas essas novidades estão no site, no nosso site, que a gente sempre coloca para vocês, e queremos dizer que estamos preparando outras lives e materiais para a categoria, então acompanhem aqui pelas nossas redes sociais do CFP. Muito obrigada pela presença de todos, pela companhia de todos, obrigada mais uma vez às nossas convidadas que contribuíram demais com a nossa discussão, e até a nossa próxima live, próxima semana. Aguardamos todos vocês. Muito obrigada pela companhia de todos.